Muito caros amigos, chegou o momento de nós tratarmos a respeito da Lúcia. O que aconteceu com a Lúcia? É muito importante porque ela foi a dos pastorinhos a que ficou com a missão mais importante, portanto mais grave, mais séria, uma missão que incluía os rumos da história. Primeiro vamos dar uma ideia de quem era a Lúcia. E era de uma família muito simples, lá de Aljustrel. Aljustrel, naquela época, não sei quantas casas teriam. Hoje, Aljustrel é muito pequenininha, eu não sei quantas casas tem Aljustrel, mas, sobretudo, o centro, próximo do qual morava o Francisco e a Jacinta. Mas no centro onde a Lúcia viveu, aquela conjuntinho ali, eu não sei se ali chega a ter 30 casas, não sei. Bem, acontece que ela tinha vários irmãos, eles eram pobres, mas tinham uma vida muito digna. Como a Europa passou por guerras, e na época estavam passando por guerras, eles ficaram com um senso de economia muito grande. Então, eles levavam uma vida assim, muitíssimo apertada, inclusive para conseguir poupar alguma coisa para eventualidades que pudessem ocorrer. Bom, eles cumpriam seus deveres religiosos, eram católicos bons, e não consta que fossem assim gente de má vida, absolutamente. Inclusive, a irmã da Lúcia era assim, muito esforçada para fazer bem aos outros, e uma vez até o marido disse para ela que ela foi chamada à noite, na hora de jantar, para atender uma pessoa, uma senhora que estava passando mal. Então, quando ela saiu, o marido ainda diz: olha lá que ainda vais dar cabo de tico, né, com todo esse trabalho. E ela diz: olha, deixa lá, eu cuido das pessoas e Deus cuida de mim. Acontece que ela tinha um gênio muito difícil, conforme nós vamos ver. Era hábito na família se reunir para as refeições. Eles nunca faziam as refeições sem estar todos em conjunto. E comiam e depois cantavam. Talvez uma ou outra tocasse algum instrumento, mas eles cantavam aquelas músicas pitorescas portuguesas que me parecem muito, muito engraçadinhas, e batendo com o tamanco no chão e cantando naquele agudíssimo que as vozes femininas de algumas moças, meninas, senhoras têm. No caso delas eram muito agudas e cantavam aquilo, batiam aquilo no chão e tudo. Bom, acontece que quando a Lúcia fez 9 anos de idade, a mãe já fazia ela acordar muito cedo. Antes, logo que ia começar o dia, por volta de 5 da manhã, despertava a menina, porque ela já tinha que levar as ovelhas para pastar. E era a vida dura, que começava muito cedo também. Não só o dia começava cedo com o trabalho, mas a vida começava, a vida dura, a vida de responsabilidade começava muito cedo. Acontece que ela tinha os 2 primos, ela tinha aí já 10 anos, e ela tinha 2 primos, o Francisco e a Jacinta, que tinham uma vontade enorme de ir com ela. E o que eles fizeram para conseguir isso dos pais? A Jacinta, muito jeitosa e tal, chegou uma noite e chegou junto ao pai, assim, abraçou o pai e tal, e disse: papai, é o seguinte, nós queríamos ir junto com a Lúcia, quando ela leva as ovelhas a pastar. E ele diz: não, vocês são muito novos, vocês são muito novinhos ainda para isto. Aí ela disse: não, mas acontece o seguinte, que a Lúcia vai nos ensinar o catecismo. Lá eles diziam: nos ensinar a doutrina. E eu queríamos tanto aprender a doutrina. Como o pai viu que era um sentido mais alto, um sentido assim religioso, espiritual, ele acabou cedendo. Com isso, ele estava cumprindo um plano de Nossa Senhora que ele não imaginava. A partir de então,
os primos foram junto com a Lúcia, e os três iam nos vários lugares, mudavam, ora levava a ovelha para um lado, as ovelhas para um lado, ora para o outro lado, conforme havia melhor pasto e algo assim. E também, evidentemente, que eles brincavam, e tinham lá brincadeiras várias que eles faziam, e, inclusive, para apressar o momento da brincadeira, eles tinham um costume que depois corrigiram, graças a Nossa Senhora, o aperto que Nossa Senhora deu no Francisco, que tinha que rezar muitos terços. Eles rezavam o terço assim: Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Pai Nosso. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Pai Nosso. Só assim, não diziam inteiras as orações. Viram como é que é a questão da inclinação do pecado original já desde cedo. Mas eles se corrigiram e corrigiram valentemente. Nossa Senhora fez-los introduzir o meu Jesus, perdoai-nos, etc. E aí eles rezavam bastante, e além disso faziam penitências pesadíssimas que muitos adultos não conseguiriam fazer hoje. Durante as aparições na Cova da Iria tinha uma escala de privilégio. O Francisco via tudo, via Nossa Senhora, via o anjo e tudo, mas ele não falava. A Jacinta via e ouvia, portanto, o Francisco não ouvia. Mas a Jacinta via e ouvia, mas não falava. E a Lúcia via, ouvia e falava. E, neste sentido, ela ficou como a principal interlocutora, a única interlocutora, na realidade, de Nossa Senhora. Não? Quando se deu a segunda aparição, o alvoroço levantado pelas notícias que elas tinham dito que Nossa Senhora aparecia, aumentou muito. Já na primeira vez, quando Nossa Senhora apareceu, eles combinaram entre si, sobretudo a Lúcia disse para os dois: olha, me parece que nós não devemos dizer isso a ninguém. Está bem. Aí ela olhou para a Jacinta e falou: veja lá, hein? E aí a Jacinta disse: pode ficar descansado. Bom, quando chegaram em casa, a primeira coisa que a Jacinta disse quando abraçou a mãe dela foi: hoje nós vimos Nossa Senhora na Cova da Iria. E aí começou toda uma história. Bem, já, portanto, depois da segunda aparição, aí o alvoroço aumentou muito. E começou muito disque-disque, muita coisa, e alguns diziam que era verdade, acreditavam, outros achavam que era mentira. E a mãe da Lúcia, que era de um gênio também difícil, ela ficou muito incomodada com o efeito que aquilo estaria produzindo na freguesia. A freguesia, na realidade, era todo o pessoal que constituía a comunidade de Fátima. Porque Fátima era uma cidade pequenininha, estava ali perto de Aljustrel, e aquilo correu bastante. Bem, então a mãe da Lúcia, ela querendo, ela chamava Maria Rosa, ela querendo acabar com esse disque-disque, ela batia na Lúcia, inclusive, dizia que ela era uma intrigante e tudo, mas ela querendo acabar com isto, ela levou a Lúcia, assim, puxando meio aos trancos e barrancos, levou para conversar com o vigário, ou pároco, não sei. Eu sei que lá eles dizem o prior. E chegando lá, aliás, a caminho, ela mesma disse: vou obrigar-te a confessar que mentiste. Quer dizer, como é que pode, se ela não estava mentindo, como é que é obrigar a confessar que mentiste? Isso fez parte do sofrimento que eles sabiam que iam ter quando Nossa Senhora lhes disse que eles teriam muito que sofrer. Acontece que, na hora que vem o sofrimento, as pessoas esquecem um pouco que isso tem relação com algo que ficou para trás, que foi dito a elas. Porque na hora da dor, as pessoas pensam mais em
sair da dor, vencer a dor, do que ficar pensando em coisas e levantando hipóteses, se é isso, se é aquilo outro. Bom, chegaram diante do prior, e ele pediu para ficar a sós com a Lúcia. A mãe saiu, ficaram os dois. Então ele diz, olha, você vai me contar tudo direitinho, o que aconteceu. Ainda não tinha o segredo. Então ela contou para ele tudo. E no final, ele disse assim, isso me parece uma coisa do demônio, não me parece coisa do céu. Porque nas aparições verdadeiras, os que aparecem sempre mandam comunicar às autoridades religiosas, ao pároco, ao vigário, ao bispo, e aqui não tem nada disso. Por isso me parece ser coisa de um demônio. Quando ele disse aquilo, a Lúcia ficou atingida por aquilo. E ela ficou abalada assim, na ideia que ela tinha de Nossa Senhora. E, inclusive, quando chegou a véspera do 13 de julho, em que Nossa Senhora ia dizer o segredo, podemos nos perguntar se já o demônio não estava jogando para atrapalhar isto. Dias antes, eles estavam pastoreando as ovelhas. Foi no dia seguinte ao prior ter dito. E a Lúcia disse, realmente depois que esta senhora começou a aparecer, não houve mais paz lá em casa. Bom, aí a Jacinta logo tomou a defesa de Nossa Senhora. Não, ela não é um demônio, porque o demônio é feio e mora embaixo da terra. Ela é muito bonita e veio do céu. Bem, a discussão ficou desse pé, a Lúcia calou-se. Então, na véspera da aparição, os pastorinhos passaram pela casa da Lúcia para combinar com ela como seria na manhã seguinte. E ela disse que não iria. E o Francisco então diz, mas como você não vai? Você precisa ir, porque é você que fala com ela. Se você não for, nós não nos atrevemos a ir. Aí ela disse, se aquela mulher aparecer, diga a ela que eu não fui, porque fiquei com medo que ela fosse um demônio. Bem, durante a noite, alguma coisa aconteceu e ela resolveu, então, ir. E de manhã, seguinte, da manhã, antes enfim, numa hora em que eles costumavam sair, a Lúcia foi até a casa dos dois primos e disse, olha, eu vou, vamos lá. E aí, então, eles foram. Né? Quando Nossa Senhora apareceu, a Lúcia ficou com o olhar baixo, ficou olhando para o chão. E a Jacinta falou para ela, mas, olha, fala, ela está lá, você não está vendo? Aí ela levanta a cabeça e começa a falar com Nossa Senhora. Eu digo isso para ver um pouquinho, num certo sentido, alguma vulnerabilidade para o temperamento dela. Ela, apesar de ter 10 anos e tudo, mas teve alguma coisa que não era 100% como os outros dois. Bom, durante a doença dos primos, ela passava regularmente lá para visitá-los, porque os dois ficaram doentes mais ou menos ao mesmo tempo, iriam morrer da mesma doença, que foi a gripe espanhola. E a Lúcia passava lá habitualmente, sobretudo quando ela voltava da escola. Voltava da escola, desconfio que devia ser meio caminho, então eles já iam lá, ela já ia lá para visitar os primos. E isso foi até o falecimento do Francisco. Nós já vimos na história do Francisco, e vimos que o Francisco, inclusive, disse a ela várias coisas e tudo. E também, na realidade, essas visitas duraram até a ida da Jacinta para Lisboa. Quando deu uma determinada data, ela já não suportava mais
A doença já estava muito avançada e ela teve que ir para Lisboa. Vejam que bonito, que ela sempre rezava a oração do anjo no chão. E a partir de um certo momento, rezava no chão prostrando-se. E a partir de um certo momento, ela passou para a cama. Depois, mesmo na cama, ela já não conseguia mais. Bom, daí a Jacinta foi para Lisboa. Então a irmã Lúcia ficou lá em Aljustrel um tempo. E com a morte da Jacinta e tal, acabou que ela ficou a única vidente viva, mas com um encargo muito importante. Vamos fazer agora uma interrupção para não alongar demais a exposição e voltaremos numa outra live.